E aí, povo, beleza? Beleza, né? Espero que sim. Hoje a gente vai falar Atacama Passeiozão de ir. Eu dividi primeiro opções para fazer esses passeios, para como ir, e depois eu vou falar um pouco dos principais, beleza? Só que lá, sim, tem muito lugar, já adiantando, que não fica em roteiro. Se você, por exemplo, ir na opção de alugar um carro, você consegue fazer um monte de coisa, beleza? Então vamos lá, primeira parte, para quem vai de avião. Quem tiver de avião, obviamente não vai ter um veículo próprio para se locomover lá. Então, a maioria costuma fazer passeio de pacote das empresas que estão por lá, que não são poucas, deve ter mais de 100 tranquilamente. E cada uma faz do seu jeito, né? A maioria é van ou micro-ônibus, dependendo do horário dos passeios, a maioria dos passeios mais longos te dão café da manhã e, se for durar o dia todo, almoço. E pelo que eu vi, da minha pesquisa que eu tinha feito, por pessoa é uma média de 200 a 400 reais por passeio. O passeio dificilmente engloba um lugar só, tá? Ele tende assim, como o caminho até o ponto A tem várias coisas entre o caminho, eles param, eles mostram. Então assim, passeios de dia inteiro, que eles chamam de full day, vai ter bastante coisa para fazer, tá? O bom é, você não precisa fazer nada, você senta a bunda lá no banco, deixa o carro te levar, o guia vai te falar um monte de coisa sobre a região e é isso, né? Você senta, levanta, vê e vamos que vamos. Eu indico sinceramente, até pela pesquisa que eu tinha feito, um aluguel de carro em Calama, até para que você já vai economizar o dinheiro de Calama a São Pedro de Atacama. Um carro em média é 160 reais a 200 reais por dia. Em um dia, você acordando bem cedo, você faz aí 2 a 2 passeios e meios até. Até porque, assim, São Pedro de Atacama está aqui. Para cima, é praticamente 50, 55% dos passeios, e para baixo 45, 50% também. Então assim, você pegar numa linha, você consegue fazer várias coisas. Para outra, a mesma coisa. Então assim, 2 dias, dependendo da quantidade de pessoas que tiver, até em 2 pessoas, você vale muito mais a pena ir de carro. Por quê? Porque você para onde você quer, você vê o que você quer, você vai a hora que você quer. Então fica muito mais... você aproveita muito mais, saca? Até porque as estradas lá são muito boas, qualquer carro passa. Até se você alugar ou tiver com um carro baixo, um Corsa, um Gol, isso vai tranquilo, tá? Só se chover daí eu já não indico a ninguém fazer isso não. E sempre ver antes se teve nevasca, por exemplo, Geysers Del Tátil, que é uma parte mais alta, lá não tem sempre tempo bom. Então vale ver antes, até com o pessoal de informação de turismo da cidade, como é que tá a condição, se teve nevasca, se não teve, beleza? Isso independente da época do ano. Lá não é porque é verão que não neva, lá é outro mundo, tá? Cordilheira dos Andes é Cordilheira dos Andes, tá? Então temos isso, carro ou ir por agências. As agências não são tão baratas, daí cabe a cada um. Eu particularmente indico vocês alugarem um carro em Calama e, cara, já vem curtindo. No meio do caminho você já começa a ver um monte de salar bonito. O que mais tem no Atacama é salar, é laguna, é isso. Chegando na cidade é tranquilo de parar o carro. Algumas pousadas não tem estacionamento porque ficam em ruas que não tem nem onde fazer, o espaço lá é um pouco limitado, mas muita gente deixa carro na rua e lá é tranquilo, não tem perigo. A gasolina é um pouco mais cara, como eu tinha dito anteriormente. Ela, pelo nosso preço, ela está convertendo, sai de 5,1 a 5,2 reais mais ou menos, tá? Mas a gasolina deles é pura, não tem etanol nenhum. Então ela rende um pouco mais, e na altitude rende mais ainda, por causa do ar rarefeito e tal. Eu vi na minha moto a 1.200, ela faz aqui no Brasil uma média de 15, 16 km por litro. Lá na cordilheira, na mesma velocidade, e ela estava pesada, ela estava com carga, estava fazendo de 25 a 28 km por litro. E quem for de moto, obviamente também, cara, se der, vá. Chega no hotel, descarrega, deixa a moto mais leve, pega a moto e vai fazer os teus rolês, você vai poder parar onde quiser. O rípio, você tem que ter um jeito de andar, mas não é nada absurdo, qualquer coisa vai, baixa um pouco a pressão do pneu para ter um pouco mais de aderência e segue reto, beleza? Agora os lugares, ó. Lagunas altiplânicas.
Elas são duas lagunas que ficam a mais ou menos 4.200, 4.300 metros. Ela é na parte para baixo de São Pedro. As duas são um pouco parecidas, mas ela é uma coisa mais linda do mundo. Você vai por um asfalto, depois você entra para a esquerda por um pedaço de terra de mais ou menos uns 5 km e você chega nelas. Essa paga. Adiantando, todos os passeios é uma média de 3 a 10 mil pesos, que sai de 15 a 50 reais mais ou menos. Então tem algumas que pagam, as que eu lembrar que eu vou falando, essa paga, tá? A entrada eram 3 mil pesos, se eu não me engano. Pedras Rojas, que eles chamam, é um pouco mais para baixo. É um vale que você consegue ver de um lado vulcão e uma laguna, do outro lado outra laguna com flamingos e montanhas. Essa não paga, vale a pena ir. É sentido também Passo del Cico, que fica para baixo. Que mais? Geysers del Tátil, é para a parte de cima. Como eu disse, vale sempre a pena dar uma olhada como é que tá o tempo por lá, tá? Porque como neva, tipo assim, as agências costumam sair muito cedo. Tipo 4h30 da manhã pra você chegar lá às 5 e pouco da manhã. Eu não entendi muito bem o porquê, eu até perguntei, o cara não soube explicar. Porque não faz sentido você chegar tão cedo se quase sempre tá nublado. E... cara, tem geysers e daí tá fechado, você não vê. Depois que deu sorte de abrir um pouco o tempo, deu pra ver as montanhas e os vulcões da região. É uma coisa absurda. Ali tem uma piscina, vamos dizer assim, que não é metade de uma olímpica, uma semi-olímpica, de águas termais que o pessoal se banha. Quem quiser também pode ir lá dar um tibum, tem banheiro e esse paga. Esse é um dos mais caros, se não me engano era 10 a 12 mil pesos a entrada. Pesos chilenos sempre. Laguna Chaca. Essa, Chaca, uma coisa assim. Essa é a mais animal que tem. Ela é sentido para baixo, mas para esquerda. E é perto de São Pedro. Você consegue ir alugando um carro tranquilamente. Essa é que teve mais flamingo. Ela tem um salar do lado e uma parte de água do outro que você consegue ver os flamingos muito mais de perto, ver eles se alimentando. Eles se alimentam de um micro-organismo bem pequenininho que eu não lembro o nome daquela desgraça, mas que é o que faz eles terem a tonalidade rosa na pena. Tanto que quando eles nascem, vocês vão ver os filhotes, eles são branquinhos, eles não têm cor ainda. Os mais velhos, e quanto mais rosa for, mais antigo, mais velho é o flamingo. Esse vale, viu? Laguna Chaca, vão nesse. Astronômico. Perto de São Pedro de Atacama, tem um centro astronômico imenso, um dos maiores, se não o maior do mundo. Só que lá precisa, tipo, eu fui ver pra ir, mas estava fechado e só ia ter pra março para frente. Cara, dizem, eu não cheguei a ver porque eu dei azar de todos os dias à noite praticamente estar nublado, mas que o Atacama tem um dos céus mais lindos do mundo, ainda mais à noite a visibilidade é uma coisa absurda. Então assim, quem curte uma estrela, quem curte ver um céu à noite, vale a pena, se tiver com oportunidade de ir, mas tenta se informar antes. Esse você vai ter que ir mesmo com a agência, porque você tem que chegar, você tem que entrar, tem que ter autorização, é um centro de astronomia que existe lá, tal. Mas já se informa antes, para não chegar lá e ficar um pouco frustrado que você não conseguiu ir, beleza? Laguna Salar Atacama. O Salar Atacama é para baixo também e é uma região imensa. Ele não é exatamente uma coisa a se ver, e sim assim, uma região com várias lagunas e coisas a se verem, entendeu? Dentro delas tem a Tepenquiche, tem outra, cadê? A Tepenquiche e a Sejar. A Sejar, se eu não me engano, é a Sejar. Você consegue boiar. Ela tem mais sal que o mar Mediterrâneo, que o mar Morto. Então assim, é impressionante, você boia facilmente. Só que não abra os olhos dentro da água e cuidado para a água não bater no rosto, porque é muito salgado. É absurdo de salgado, ao ponto de se você abrir o olho dentro da água, vai queimar feio, pode machucar. Tá? Não faça isso. Essa paga, mas paga pouco, de 3 a 4 mil pesos, se eu não me engano. Nela tem mais duas lagoas. Uma do lado esquerdo que às vezes tem flamingo, uma mais para baixo que pelo menos não tinha nada, e essa Sejar que depois você consegue sair, tem um lugar para tomar banho, para se trocar. O que eu percebi, a maioria dos lugares que cobram é porque tem uma estrutura, você vai ter um banheiro, você vai ter um lugar para deixar o carro, tem uma portaria, tá? Eles não cobram simplesmente por cobrar. E toda a grana vai para o pessoal da área indígena, vai para a região para eles cuidarem e protegerem o lugar.
tem muito lugar que foi fechado, porque, por exemplo, falaram que o pessoal estava andando de carro e pisando na água com os flamingos, aí foram lá e fecharam. A outra, os caras caíram dentro de uma laguna lá, estavam de carro à noite, o cara não viu, porque do nada vira um buraco, o cara entrou lá dentro também. Então tem algumas coisas que foram fechadas, mas provavelmente abre e fecha, então quando vocês forem, sempre dá uma olhada. Mas assim, laguna, praticamente tudo vai ser a mesma coisa. São belezas diferentes, mas são lagunas das quais 90% você não pode entrar. Aqui você pode acejar, que você pode, e tem uma, antes de ter Benkishi, que é um poço de água que foi aberto, que você pode nadar, mas também não tem nada demais. Daí que mais? Termas de Puritana, fica pra cima, sentido Geyser Daltátil, só que você vira pra direita um pouco. Essas são algumas termas que tem, você paga, na parte da manhã é um pouco mais caro, na parte da tarde é mais barato. E ali você pode se banhar também, é um lugar muito bonito, são águas termais, são quentes, então vale a pena se você estiver por lá. Lugares perto da cidade, que você, por exemplo, eles alugam muito bicicleta na cidade, então se você curte uma bike, cara, aluga uma bike, dá um rolê pela própria cidade para conhecer. São Pedro não é muito grande, tá? Vale, não sai da Caracoles, vai para os lados, vai ver a região, não é muito perigoso, claro, não vai ficar dando bobeira à noite. Você é o gringo lá, não esqueça disso. Mas uma bike você faz bastante coisa na região, como Vale de la Luna e Vale de la Muerte. Isso são perto, aproximadamente 5 a 6 quilômetros da cidade de Atacama, tá? Meio que as dicas eram essas. E é isso, cara. Que eu, de novo, aluga um carro. Dependendo da grana e da quantidade de pessoas que você for, vale muito mais a pena. Você pode parar onde você quiser, você vai fazer o que você quiser. Na cidade, pega aí bicicleta um dia ou dois, você consegue rodar a cidade inteira. Ela é plana, não tem morro ali. Vai ter morro para os lados. Até alguns passeios, tem umas lagunas também para baixo, que se você quiser ir fazer um pedalzinho de 20, 40 km, você pode pegar e ir também, isso é tranquilo. O aluguel da bicicleta, que se eu não me engano, um dia que eu lembro que eu fiz a conversão, saiu em torno de 50 a 60 reais. Eles têm umas bikes boas, tinha Trek, tinha Rock Mountain, tinha de tudo lá. Só precisa usar o capacete e lá tem uma lei que te obriga a usar um colete amarelo reflexivo. Porque teve uma pessoa que foi atropelada, então eles ficaram bem rígidos com isso, beleza? Se tiverem alguma dúvida, provavelmente faltou alguma coisa, porque lá tem muita coisa. Por exemplo, na volta indo para Passo del Diama, teve 3 lugares que eu parei, um tinha lhama, outro tinha flamingo, e que quase ninguém leva lá, ninguém fala. A região como um todo é muito grande para ser explorada. O único lugar que eu não indico de carro, Salar del Tara, se eu não me engano. Por quê? Porque você, sentido o Passo del Diama, você tem que sair à esquerda um pouco antes ali da fronteira que você entra na Bolívia, e cara, é no meio do deserto, não tem estrada, e mesmo um veículo 4x4 pode atolar. Então sozinho jamais faça isso, porque ali é um meio do nada mesmo, e você vai estar andando no meio do deserto, não tem estrada. Os demais vão ter estrada, ou é de rípio bem baixo, ou é de terra bem batida. Então é isso, beleza? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa é só falar. Assim que der eu posto mais. Abraço, fiquem com Deus, valeu, nós!